Hoje a gente vai tomar um café junto e a gente vai falar sobre plantão na medicina. Mas esse vídeo vai ser muito diferente, porque eu não vou te ensinar como é que você se prepara para ir para o plantão, como é que você conduz um caso grave no plantão, ou o que você tem que levar para o seu plantão, que casos você tem que deixar estudado, preparado, prescrições para o plantão, macetes para o plantão. Não vou abordar nada disso. Nesse vídeo a gente vai falar como é que você vai parar de dar plantão, se isso for obviamente do teu desejo. Então a gente vai falar sobre como sair do plantão. Eu tô até vestida a caráter, né, com meu scrubzinho de plantão, que eu não uso já faz 5 anos. Então eu, como médica, né, já faz 5 anos que eu não dou plantão, e tudo isso por uma bela de uma escolha que eu fiz há um tempo atrás. Eu vou contar pra vocês que escolha que eu fiz, e também vou dar várias dicas pra vocês, porque eu fiz um post recentemente sobre isso no TikTok também. Eu simplesmente coloquei uma foto falando, gente, 5 anos que eu não dou plantão, e aí bombou de perguntas, a gente tive mais de 60 comentários, e eu vou responder algumas dessas dúvidas. A gente vai falar sobre isso, porque tem muitos médicos que amam dar plantão e tá tudo bem, né? A gente precisa, inclusive, de médicos em plantões, e que cada vez mais esses profissionais sejam respeitados e bem remunerados por isso, mas tem médico que não quer dar plantão, né? Tem muitas áreas da medicina que permite que a gente fuja do plantão, e a minha área é uma delas. As escolhas também que eu fiz na minha carreira, além da escolha, né, da especialidade médica, e também outras rotas que eu decidi seguir, um caminho bastante excêntrico, me levou hoje para um local em que eu acho que eu tenho muita qualidade de vida, em que eu tenho uma satisfação muito grande com a minha carreira médica. E eu já fui uma médica que quase pensou em desistir, que quase pensou em, enfim, largar a medicina como um todo, mas era porque eu dava plantão, estava numa rotina que era muito fora do que eu queria para minha vida, do que eu esperava. Então, quando a gente pensa em plantão, né, na medicina, é algo que a gente vai ter que fazer na vida, né, faz parte da formação, tanto na graduação quanto na residência. Acho que é muito difícil a gente ter uma residência que não tenha a plantão. Até, pelo menos onde eu fazia, até medicina do trabalho dava plantão junto com a gente, em alguns casos, até assim, tinha um pouco de tudo, né. Mas é lógico, tem especialidades médicas que realmente são, né, muito voltadas para a área fora do plantão, como até a medicina de família, minha área, mas onde eu fiz formação eu passei em vários plantões, passava em plantão de urgência, emergência, passava em plantão de psiquiatria, plantão de pediatria, até centro obstétrico eu dei plantão. Mas, enfim, depois eu sabia que ia ser uma área mais ambulatorial, até pelas minhas escolhas, e foi assim que eu planejei a minha vida. Mas durante a residência eu tive que dar plantão. Dei plantão muito tempo normal, presencial, e depois eu comecei a dar plantão de teleplantão, assim, teleatendimento, o que me trouxe, assim, um descanso muito melhor, assim, da cabeça, da saúde mental, apesar de ser plantão ainda, porque era época de pandemia e eu estava morrendo de medo de adoecer e tudo mais. Dei alguns meses, assim, plantão de telemédia, e depois já fui, tinha acabado a residência, já estava entrando também, assim, mergulhando no campo da docência. Inclusive, se você tem vontade de ser professor, tem um outro vídeo que eu fiz em que eu falo só sobre como ser bons professores da medicina, e eu falo aqui no papel não só de professora, de coordenadora, mas de líder de muitos professores, um time gigantesco de professores que impactam médicos desse país inteiro. Então, disso eu tenho propriedade para falar. Mas também tenho propriedade para falar de plantão, porque eu não piso no plantão há muito tempo, né, gosto muito de falar dessa questão de carreira e das escolhas excêntricas que eu fiz, que hoje muitas pessoas perguntam. Então vamos lá, né, por que que eu não queria dar plantão? Pra mim, assim, essa rotina de plantão, de ficar o dia inteiro, de ter esse tipo de trabalho que eu não teria vínculo com os pacientes, era algo que eu nunca gostei. Eu lembro até um dia que eu dei plantão antes de entrar na residência, no meu primeiro ano de formada, que eu dei 5 plantões seguidos na mesma UPA. E teve uma paciente que ela foi atendida por mim quase todos esses dias. E eu me senti muito mal, porque eu pensava: "Gente, eu não consigo resolver o problema dela", porque o problema dela não era passível de ser resolvido numa urgência, né, era um caso de dor abdominal por, litíase biliar. Ela precisava de fazer um tratamento, né, uma cirurgia, de colicistectomia, estava aguardando inclusive na UBS, estava já sendo acompanhada, mas ela estava aguardando a cirurgia, mas ela estava num período de ter muita cólica, muita crise de dor, enfim, tratava a dor dela e ficava conversando, e sempre pensava: "Gente, tipo, aqui você não resolve os problemas, né", pelo menos assim, esses problemas que eu gosto de resolver. Eu não gosto de resolver um trauma, eu não gosto de resolver esse tipo de problema, eu gostava de resolver problema crônico, de paciente assim. E aí eu decidi, falei: "Cara, esse não é o meu perfil de trabalho mesmo", e eu já sabia, né, desde os meus primeiros plantões, nossa, eu odiava os plantões, voltava acabada. E teve um dia que eu tive um caso que me impactou muito no plantão. Acho que não vou entrar em detalhes, assim, se vocês quiserem depois eu posso fazer um vídeo só sobre casos que marcaram a minha trajetória como médica. Mas eu voltei pra casa traumatizada, virei para o meu pai, aquela época eu voltei pra morar na casa dos meus pais. Meu pai é médico há mais de quase 40 anos de formado, e eu virei e falei assim: "Pai, não quero mais voltar para o plantão, não quero mais fazer isso, eu tenho medo, medo de chegar lá e ter algo que eu não saiba, tenho medo". Lógico, aquele medo do recém-formado é super normal, mas meu pai me falou algo, e também
questão de prudência, né, de onde é que a gente vai trabalhar. Eu trabalhava numa UPA, acho que hoje, enfim, era o que tinha de opção no interior, tá, gente. Eu não me formei e fui pra cidade grande, eu fui para o interior e era o que tinha, era aquele UPA e ponto, acabou. E aí meu pai falou uma coisa muito bonita pra mim, ele falou: "Filha, eu tenho tantos anos de formado e eu ainda tenho essa sensação quando eu vou trabalhar. Medicina é isso, a gente sempre vai lidar com a incerteza da vida". Meu pai me falou essa frase, me marcou, aí enfim, continuei dando alguns plantões, não dei muitos na vida, assim, mas eu já sabia que não era aquilo que eu queria pra minha vida, pra minha carreira. E aí eu fui pensando: "Nossa", fui tentando outros empregos, comecei a trabalhar numa UBS, sempre sabia que eu ia gostar dessa rotina da UBS, de cuidar de crônico. E aí decidi fazer a medicina de família, e aí fui pra residência, tive que dar plantão tanto pra me sustentar na residência, quanto pela própria residência. Mas é agora que o assunto vai ficar importante pra vocês, né, depois de formada, depois de especializada, o que eu fiz pra não ter plantões na minha vida. A primeira coisa que eu queria deixar muito claro pra vocês, é algo que eu falo muito com os meus mentorados, e a gente chega a uma conclusão que às vezes a gente tem passos na vida profissional que faz com que a gente ganhe menos dinheiro do que na época que a gente dava plantão, e que tá tudo bem isso. Muitas vezes a gente pensa na medicina como uma eterna forma de progredir financeiramente, mas à medida que a gente progride financeiramente, o custo daquele ganho, né, o custo daquele trabalho, ele acaba se tornando cada vez maior. Enfim, custo de vida mesmo, de tempo, de saúde. E aí muitos médicos optam por encerrar esse ciclo, procurar outras formas de viver e mesmo que estejam dispostos a ganhar menos dinheiro. E teve várias vezes na minha vida que eu fui optando por rotas no meu trabalho que pra mim seriam mais satisfatórias, mas que eu ganharia menos dinheiro. E é muito incomum você ouvir isso de uma pessoa que até dá mentoria, porque minha mentoria eu falo: "Você não vai ficar rico, pleno e feliz, você vai, tipo, ter mais qualidade de vida, e talvez você tenha que escolher ganhar menos pra que você tenha mais qualidade de vida". E às vezes isso não é muito óbvio, sabe. Então assim, se você der plantão todos os dias, de segunda a segunda, você vai ganhar muito dinheiro. E eu acho que vai ser difícil você chegar nesse teto, a não ser que você já tenha uma especialidade, que você já esteja nesse mercado high ticket, ganhando dinheiro de outras formas, com cirurgia e tudo mais. Mas pensando na maioria dos médicos, acho que isso vai ser muito difícil, tá. Mas existem outras formas a gente atuar também, tendo qualidade de vida e ganhando muito bem, tá, porque acho que médico ganhar mal é muito difícil, acho que isso, pelo menos assim, é muito raro. A gente sabe que existe uma desvalorização da profissão, existe, não vamos entrar em pormenores sobre isso aqui, mas é uma profissão, gente, que a gente ainda vive muito bem. E quando eu terminei minha residência, já fui entrando no mercado do ensino, que é um dos mercados que mais paga mal, tá, pra quem quiser saber, apesar de eu ter progredido muito ainda nesse ramo, mas é um ramo da educação, é um ramo problemático no país inteiro. E fui dando aula tanto em faculdade, quanto também em empresa de ensino que pagava um pouco melhor, que é onde eu tô até hoje, mas não por essa questão do pagamento, e sim por outros desafios que essa empresa me propõe, que eu amo de paixão, que eu gosto muito de ser desafiada, de crescer, de ter dores, assim, no meu dia a dia. E quando a gente pensa no plantão, quando a gente pensa, enfim, na progressão de carreira, no que a gente quer da vida, a gente tem que ter muito claro o que a gente espera conquistar com a nossa profissão. Então eu vejo que é muito nebuloso isso na cabeça de muitos médicos que realmente têm muitos objetivos financeiros, mas poucos objetivos que vão além disso. E para essas pessoas o plantão é o que mais vai fazer sentido, porque você vai pensar em tempo, hora, dinheiro, ganho e pronto, acabou. Mas enfim, eu terminei a residência, pensei: "Não quero mais fazer plantão". Entrei no mercado do ensino, às vezes eu me delongo para voltar no mesmo assunto, mas voltando. Eu terminei a residência, comecei a trabalhar na parte do ensino, e aí fui para um convênio trabalhar no home care, e já o valor da hora que eu ganharia naquilo era imensamente maior do que se eu tivesse, não imensamente maior, mas assim, por menos 50% maior do que se eu desse plantão. Aí eu fiquei muito feliz, que eu pensei: "Poxa, realmente a minha especialidade, pelo menos naquele convênio, ela era valorizada e eu seria bem paga". E foi um dos períodos que eu mais ganhei dinheiro, tá, na minha vida profissional. Então eu trabalhei muitas horas para esse convênio, tanto no ambulatório, tanto no home care. Tinha uma remuneração muito satisfatória, assim, pra mim estava muito bem, mas acaba que eu também me esgotei de ter aquela necessidade de cumprir uma carga horária muito fixa, deslocamento. Estava numa cidade que eu não queria morar, eu tinha voltado para o interior e eu queria sair de lá. E aí acabei saindo de lá e fui pra telemedicina, eu sempre incluía telemedicina na minha vida, então eu trabalhava no convênio e também fazia telemedicina, tanto no convênio quanto para outras empresas que eu prestava. Então desde que eu saí, eu comecei a trabalhar em startup de telemedicina, trabalhei em várias, e aí quando eu saí do convênio eu meio que vivi de consultório por um tempo, estava realmente focada nisso, em telemedicina, atendia uma ou outra vez em coworking de medicina. É importante dizer que nesse período os meus ganhos financeiros reduziram bastante, eu não estava prestando serviço para essas empresas, enfim, eu estava vivendo dependendo de mim e de aulas e de
coordenação de curso, que não era algo muito significativo naquela ocasião. E ok, me mantive firme no meu propósito de não quero dar plantão. E basicamente isso, assim, eu tô meio que contando a minha história pra contar que sim, eu fiz escolhas muito conscientes de carreiras que me tirariam do plantão e que fossem me deixar fora desse tipo de mercado de trabalho que eu não queria estar. E isso teve momentos de altos e baixos na minha vida financeira. Aí depois que eu estava então, voltando à linha do tempo, então residência, fui para o convênio e telemedicina, do convênio depois eu fui para só consultório de telemedicina e também prestava serviço para empresas de educação. Aí depois eu saí das empresas de telemedicina, fiquei com telemedicina só particular e fui crescendo em cargos mesmo nessa empresa de educação e hoje eu tenho um cargo de liderança nessa empresa, que é onde eu disponho a maior parte da minha carga horária de trabalho e nisso também fui empreendendo, né, fui criando empresas para vender mentoria e cursos online, que é uma forma super legal de escalonar o nosso trabalho, que aqui eu também venho falar como que eu consegui largar plantão e até como que eu consegui parar de viver de horas médicas prestadas, tá? É um pouco estranho isso, mas quando a gente pensa em prestação de serviço, a gente precifica e pensa muito na hora, né? Mas quando você tem um infoproduto, você cria esse produto e você consegue escalonar isso que vai transbordar a sua carga horária, né? Você não vai precisar ficar dedicando hora e hora e hora para que esse produto seja viável. É lógico que tendo essa questão da gestão da empresa, eu ainda estou dando meus primeiros passos, preciso de alguém para me ajudar, inclusive se você quiser hashtag ser minha assistente pessoal, comenta aqui, para eu poder ter alguém para me ajudar na empresa que hoje é eu e uma agência de marketing que eu contrato para gerenciar e me ajudar em outros aspectos. Mas fui empreendendo, que óbvio não é a minha principal renda, mas é algo que é interessante, e aí eu penso: "Nossa, esse curso já me rendeu 3, 4 plantões esse mês". Enfim, coisas que a Math, eles falam Girls Math, tem Medical Math, a matemática da cabeça do médico que se transforma em plantões. Dito isso, agora a gente vai responder as perguntas que eu recebi no meu TikTok, tá. O vídeo foi a foto foi esse, né, faz 5 anos que eu não dou plantão, e temos 68 comentários. Primeira pessoa, né, Lica, que essa bênção caia sobre mim, amém, meu amor, porque assim, quem não quer e tem que dar é um saco, e quando você realmente consegue parar de dar plantão, a sua vida melhora, a qualidade de vida melhora, não vou dizer que não, assim, pelo menos era o que eu não era o que eu queria, então tô muito bem assim. Eu brinco que eu tenho, né, uma colega emergencista, que coordena o curso de emergência na pós que eu lidero, e ela fala: "Mas Tê, você fica falando contra plantão tal, tal, tal", mas eu adoro, a vida de plantão é ótima pra mim, quando eu quero eu vou lá, passo meus plantões e vou viajar. Então tem gente que ama e tá tudo bem, tá, esse vídeo é pra quem não gosta de plantão, não quero ver aqueles comentários do tipo: "Ah, por isso que, enfim, os plantões são caóticos, teus médicos não querem dar plantão". Não, não é por isso, tá. Várias pessoas falando: "Eu quero sair do plantão cansativo, eu não faço, me fazia mal, porém precisava". Acho que eu me coloco nessa situação. Me fazia mal, eu já tive crise de ansiedade em plantão, já tive muita insônia por conta de plantão, eu já tive muito, assim, plantão realmente mexia muito com a minha saúde mental, e hoje, igual eu falo pra vocês, eu pago para ter saúde mental na minha carreira, nem que seja atender de forma remota. Hoje eu trabalho quase 100% de forma remota e no momento isso tá muito satisfatório pra mim. Enfim, são coisas da vida que a gente vai se organizando pra ter qualidade de vida mesmo. Várias pessoas, né: "Eu quero, eu quero, eu quero, me conta o que você fez, eu quero". E aí, enfim, uma das coisas que eu posso ajudar vocês que querem é ensinar vocês a atuarem com telemedicina através da minha mentoria TeleMD, então o link tá aqui embaixo. Camila Esteves, né, não vejo a hora. E gente, de fato, uma coisa que eu não falei aqui no vídeo, mas é algo que é bom a gente pensar, residência médica ou pós-graduação, enfim, escolher uma área, um nicho de uma área e de preferencialmente uma área que não seja hospitalar, que não seja uma área de plantão, é lógico que vai te ajudar muito, né, pra gente poder sair desse ramo, desse fluxo aí. Mas eu sempre falo pra você ser informado, se quiser dar plantão, tenta dar teleplantão, plantão de teleatendimento, que é muito mais seguro pra vocês, e até para o próprio paciente, lembrando que não é aquele momento final que você tá com a vida do paciente nas suas mãos, e depois vá procurar uma especialidade. Não sou contra pós, inclusive gerencio um núcleo de pós, tá, tipo, hello. Apesar de ter feito residência, acho que sim, residência é o padrão ouro, mas tem pós-graduações excelentes que vão colocar excelentes profissionais no mercado de trabalho, tá. Muito melhor do que a pessoa não fazer nada, e tem muitos profissionais que se destacam e fazem um bem gigantesco para a população, tá, porque a maior parte das pessoas que estão no SUS são de pós-graduação, tá, não sei se vocês sabiam disso. Fala mais sobre telemed, então telemed você pode atuar de diversas formas, sim, dando plantão, fazendo parte da equipe de várias empresas que atuam com telemed e também empreendendo. Então,
empreendendo, o que eu digo, tendo o seu consultório, sabe, gerenciando tua agenda, tendo pacientes, crescendo, divulgando seu trabalho, enfim, é uma excelente forma de você estar na Telemed. Inclusive tem um mini curso que eu tenho, que é o Deus Plantão, eu vou colocar o link aqui embaixo também, tá bom? Mas saibam que isso é super possível. E o Telemid é minha mentoria completa, em que eu literalmente te ajudo a sair de um ponto e chegar num ponto em que você vai estar atendendo o Telemed feliz da vida. Doutora Tainá, faz 2 anos que me livrei dos plantões, me fazia tão mal, eu cheguei a pensar que a profissão não era pra mim. Menina! Total, total, eu era exatamente isso. Era isso que eu sentia, eu falava: "Gente, é isso a medicina?" Do tipo, eu fiquei a vida inteira trabalhando por isso, estudando por isso, sonhando com esse momento, e é isso que é ser médica? Era isso que eu me questionava, eu falava: "É isso?" Tipo, tudo que eu fiz, tudo que eu lutei era pra isso? Pra chegar aqui e me sentir péssima em sair chorando, em me trancar no banheiro pra chorar? Ou de, tipo, me sentir extremamente deslocada e extremamente infeliz naquele tipo de trabalho? Acho que se eu continuasse, enfim, teria largado a medicina, se fosse só isso, com certeza. Dei plantões apenas no internato e na residência, depois disso nunca mais. Doutor Luiz, eu também, é nós. Meu sonho, a minha irmã, Giovana, como? E Ícaro, amiga, como? Como é viver o meu sonho? Gente, é isso. O médico, ele não é ensinado a pensar nos próximos passos, a gente pensa muito de imediato. Cara, vamos fazer um plano de carreira aí, um PDI, pensar no curto, médio e longo prazo, o que você precisa fazer, que rotas você tem que seguir para te tirar desse núcleo de trabalho que você não gosta. Eu só fiz os da residência que era obrigada, Ana Clara. Depois me formei, espero que nunca mais. Eu, assim, de verdade, hoje eu sei que, ai, se algo acontecer, eu voltaria a dar plantão? Não sei, porque hoje eu não sei se eu deixo sem mais dar plantão, se me chega alguém infartado, acho que eu ligo para algum aluno da pós da cardio, que faz parte do lugar que eu atendo, ou ligo para o coordenador da cardio e passo o caso. Como você fez? Você atua onde? Então, JMVG. Eu atuo onde? Então hoje, além, né, hoje a minha carreira é muito excêntrica, tá, então acho que eu vou ter que até gravar um vídeo sobre isso. Hoje eu atuo, gente, na educação médica, na parte da liderança e gestão de todo o núcleo de pós-graduação. Então tô bem na cabeça aí, ajudando a definir as rotas aí do backstage da formação médica. Então, eu sou coordenadora pedagógica de uma instituição, a gente tem 24, eu tenho 24 liderados, né, 24 coordenadores e 20 cursos sobre a minha liderança. Cursos de pós-graduação, então cardio, neuro, psiquiatria, perícias, medicina de família, medicina endocannabinoide, enfim, várias. E eu trabalho com isso, eu também tenho um consultório particular online que eu atendo, e também eu tenho essa minha mini empresa, então essas são as minhas fontes de renda como médica. Médico estrangeiro Brasil. Há 3 anos eu não faço mais plantões. PS, e ano passado deixei de dar plantão noturno. Aposentei o privativo e o Crocs. Mas Crocs eu nunca usei, tá? Porque aqueles buracos do Crocs, eu sou tão neurótica, morria de medo de cair alguma coisa. Eu já tive, tá? Durante a minha formação, já tive acidente com material biológico. Daí eu pensava assim, Crocs, aquele buraco com buraco eu não usava, não. E pelo menos eu dava plantão toda emperequetadinha, viu, gente? Maria Clara, mulher, o que você faz? Ensina pra quem tá doida pra largar essa vida de plantão também. Mulher, me siga, se inscreva nesse canal que eu vou te ajudar, tá? Se torne minha aluna na Desplantão. Se gostar da minha metodologia, vem pra TeleMD, pra minha mentoria, que é um processo super, super personalizado, super legal. E aí, lógico, se você quiser atender telemédica, é o que eu ensino. Eu não vou conseguir te ensinar como ter o seu próprio consultório, clínica presencial, high ticket, não é o meu perfil, tá? Eu nunca fiz 3 anos e contando. Raro, mas a gente começa a ver, né, pessoas. E aí alguém, né, sempre, gente, TikTok, né, a gente sempre tem os haters. Não dá plantão, mas agora faz terapia. Faço terapia. Há muito tempo. E o que isso tem a ver? Nada. Porque é isso, tem gente que tem que arranjar problema, porque no meu TikTok eu falo sobre fazer terapia, sobre ansiedade, que eu tenho ansiedade. E inclusive sair do plantão foi um excelente antídoto aí pra minha própria ansiedade, que melhorou muito quando eu saí de plantão. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que foi uma conversa, que meu café quase esfriou, só não esfriou porque eu sou Faria Limer, né, e estou com meu copinho Stanley. Porque, gente, pra quem gosta de café e, enfim, vale muito a pena. Deixem seus comentários, tá? Vou deixar alguns links aqui abaixo. E também dê dicas do que vocês gostam de ver por aqui. Muito obrigada, beijo e até o próximo vídeo.